E esse quadro é o Café com Terapia. Nós priorizamos desde o primeiro programa, acredita, a saúde mental, o bem-estar. E a gente sempre traz dicas e estratégias para o dia a dia, né? E nós falamos agora, então, com a psicóloga Viviane Suzin Savariz, que é psicóloga e servidora pública. Bom dia, Viviane. Bom dia. Tudo bem? Bem-vinda. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão que a gente nunca é demais falar, que é a questão da depressão. Então, eu começo te perguntando, a depressão, ela virou uma pandemia? Sim, hoje em dia nós temos altos números, né, de pessoas com transtornos mentais. A depressão e a ansiedade, sem dúvida, são os transtornos mentais que mais encontramos hoje em dia. E existe uma... Tu acha, assim, pela tua participação, pelo que tu vê no dia a dia, existe uma compreensão da sociedade que as pessoas com depressão, enfim, existe uma compreensão maior no trabalho, na família? Ou você acha que ainda não tem um entendimento sobre essa doença, que é uma doença, né? As pessoas costumam julgar bastante, né? Os transtornos mentais como um todo. Mas só quando a gente se aprofunda e conhece de fato, e quem vive, né, os sintomas da depressão sabe o quanto afeta todos os âmbitos da vida, né? Social, físico, né? A questão do trabalho. Os relacionamentos. O social, né? Porque nós somos um ser integral, né? Nós não somos... gavetinhas separadas, né? Que a gente consegue olhar só para um aspecto. Então, sem dúvida, afeta como um todo. E quem acompanha, né? Quem está junto, às vezes a esposa, o marido, os filhos, como é que faz para ajudar e também para não ficar doente também? Por isso, a importância sempre de fazer um acompanhamento adequado, né? Com profissionais, até não só para a pessoa que está vivendo aquele quadro, né, de depressão ou de ansiedade, enfim, mas também para as pessoas que estão indo no entorno, né, a família, enfim, para poder dar o apoio necessário, ajudar no que precisa, né, e saber lidar com os sintomas, né, que se colocam ali. E a depressão, ela é diferente da tristeza. O que classifica como depressão? Então, sempre a gente tem que analisar como um todo, né? Como tu falaste, a tristeza, todos nós temos momentos tristes, né, na vida. Não necessariamente vai ser uma depressão, vai passar, vai ser uma fase. Exatamente, nós passamos por perdas, né, por situações difíceis, situações de conflito que a gente lida no dia a dia, e temos momentos tristes, assim como momentos felizes, enfim. Mas quando os sintomas de tristeza, né, às vezes perda de apetite ou aumento do apetite, quando interfere no sono, nas atividades que antes a pessoa fazia e perde o prazer em fazer, né? São uma série de sintomas, né? E até a própria irritabilidade, que muitas pessoas não reconhecem como depressão, mas estar irritado frequentemente também faz parte de um quadro depressivo. E aí tem que se cuidar muito a questão da frequência e da intensidade desses sintomas, né? Quando isso passa a acontecer quase todos os dias, né? Por um período muito longo, né? De meses, né? E não lá de vez em quando, como é o normal, né? Aí sim a gente já tem que ficar atento para um quadro de transtorno mental, né? Se passa a acontecer com uma frequência grande, uma intensidade grande e prejudicar o ser humano nos seus afazeres diários, né? Começa a prejudicar no seu trabalho, no seu relacionamento. Aí é um sinal de alerta, né? Então, eu ficar triste, mas ok, consegui lidar com aquilo, né? No outro dia passou e segue o baile. Agora, eu ficar triste a maioria do tempo, né? Com uma frequência toda semana, né? E uma intensidade maior, aí é um sinal que a gente tem que olhar. Eu vou trazer aqui uma informação que no Brasil quase 6% da população sofre com a depressão. Isso são mais de 11 milhões de brasileiros, né?
E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem ali um pouquinho mais também de depressivos que o Brasil. É muita gente. Exato. É muita gente. E como é que a gente faz, então, com as pessoas que não têm depressão, acompanhar essas pessoas? Como é que faz para identificar e ajudar? E o que fazer e o que não fazer também? Porque às vezes na ânsia de ajudar, acaba dificultando, né? Não ajuda a pessoa. A pessoa gosta daquela pessoa, ama aquela pessoa, não quer que ela esteja naquela situação, mas fica falando coisas que também não ajudam nada, né? Então, qual é a dica para quem está convivendo com alguém que tem depressão? O que pode fazer, o que pode falar e o que não pode? A informação é sempre o melhor caminho, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe lidar, se torna mais difícil, né? O desconhecido é mais difícil. Então, a informação é sempre muito importante. Oferecer ajuda, né, para essa pessoa. E a ajuda profissional é sempre o melhor caminho, né? Quando a gente fala de um transtorno mental, a gente precisa de uma ajuda médica e psicológica, né? Então, poder oferecer esse apoio, né, sem julgamento. Porque nós vivemos numa sociedade que julga bastante. Que julga bastante, exato. E a depressão tem uma característica que as pessoas se tornam menos produtivas, né? Falando de trabalho e porque tem muito a questão da perda do prazer pelas atividades que geralmente nos trazem prazer, que antes nos traziam. A pessoa que está num quadro depressivo geralmente não vai mais sentir prazer em fazer o que fazia antes. Então, o não julgar, né? Oferecer a questão da escuta empática, né? De a gente poder escutar o outro, não aquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Mas de a gente poder escutar de verdade e oferecer ajuda, né? De buscar um tratamento, buscar uma ajuda profissional e até de poder conhecer mais sobre aquilo que a pessoa está vivendo, né? Porque a gente sempre espera muito do outro aquilo que a gente gostaria, né? Mas, às vezes, a gente precisa se colocar no lugar do outro, de fato, né? E poder oferecer essa ajuda. Sobre ajuda profissional, eu vou te confessar que eu tive uma amiga um dia que me disse, não estou muito legal, eu acho que eu preciso procurar alguém para conversar. E foi uma coisa muito interessante, porque eu fiquei na dúvida. Ela me perguntou assim, eu procuro uma psicóloga, uma psiquiatra, uma psicoterapeuta, uma terapeuta. Eu disse, meu Deus! E eu acho que tem um pouco essa dúvida, né? Quando a pessoa identifica que não está legal, que caminho ela segue, né? Porque fica essa dúvida mesmo, né? Talvez eu precise de remédio, talvez eu não precise, talvez eu precise só conversar. Qual é a diferença desses profissionais? Então, o psicólogo, na verdade, todos nós se beneficiaríamos, né? De um tratamento, numa psicoterapia. A psicoterapia tem várias linhas, né? Tem a cognitiva comportamental, a psicanálise, Gestalt, e aí vai, né? Humanista. Então, o psicólogo, ele vai ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? De a gente entender o que acontece, por que acontece, pensar algumas questões, buscar, né, soluções através da conversa, né? Através dessa interação. O psiquiatra é um profissional médico, né? Então, ele vai além, porque muitos psiquiatras também têm essa formação em psicoterapia. Então, além da conversa, muitas vezes vai entrar com tratamento medicamentoso, né? E tem alguns transtornos mentais que, dependendo do nível e da intensidade do sofrimento e do quanto está afetando a vida daquela pessoa, precisa sim, né, da medicação para poder controlar alguns sintomas, né? Como se fosse uma bengalinha, né, temporária. Isso não significa que a pessoa vai ter que tomar medicação para sempre, enfim, depende muito do transtorno mental, né? Para poder ajudar a sair daquele período mais difícil, né? Então, o psiquiatra, ele além da intervenção
da conversa, né, ele também entra com tratamento medicamentoso. E pode começar o tratamento com uma linha, né, da psicologia e sentir a necessidade de mudar o tratamento no meio do percurso também. Também. Existe essa possibilidade. Porque algumas pessoas se identificam mais com uma linha, Com uma né? linha do que outra. Exatamente. Então, cada linha teórica tem uma abordagem diferente, né? E aí vai muito da pessoa também se identificar naquele processo, né? Nós estamos aqui com a Viviane Suzin Savariz, no Café com Terapia, esse quadro Café com Terapia, e nós temos a participação dos ouvintes, Viviane. O João Carlos, do bairro São José, ele faz algumas perguntas aqui. A depressão é hereditária? Pode ter um componente, sim, né? Porque todos os transtornos mentais, na verdade, nós temos... nós somos formados, né? A nossa personalidade se forma a partir de vários pontos. Tem a questão da hereditariedade, né? E isso vale tanto para doenças físicas como psíquicas também. Mas tem muito a questão do meio, né? E das relações. Então, o meio onde a gente está inserido, quem são as nossas relações familiares e sociais, né? Os grupos aos quais a gente pertence, é quem vai também moldando a nossa personalidade. Então, a gente se forma a partir disso. Tem o componente genético, mas também tem o componente do meio, né? Familiar, amigos, né? Pessoas com as quais a gente interage e também as situações de vida que se apresentam para nós, né? Algumas pessoas passam por determinados traumas e situações que outras não. Então, tudo isso é o que vai nos definindo, né? Nos construindo enquanto pessoa. O João Carlos, então, fala sobre essa questão da hereditariedade, né? Se o pai teve, se eu tenho, se os meus filhos terão. Fica essa dúvida também, né? O tratamento que a gente está falando aqui, que é muita psicoterapia, terapia, conversar, procurar ajuda. E quando tomar remédio? Quando os sintomas estão trazendo prejuízos significativos na vida da pessoa, né? Então, quando eu não consigo mais, por exemplo, falando da depressão, quando o meu sono está muito prejudicado, seja para mais ou para menos, né? Porque algumas pessoas manifestam insônia, não conseguir dormir, outras dormem em excesso. Quando a minha alimentação, por exemplo, fica prejudicada, algumas pessoas comem em excesso, outras já não sentem fome. Quando eu não consigo levantar e fazer as minhas atividades diárias, né? Quando os meus prejuízos passam a ser significativos, é o momento, sim, de procurar uma ajuda e talvez, sim, um tratamento medicamentoso. Vamos priorizar agora, Viviane, a participação dos nossos ouvintes. A Maria Clara, do bairro Medianeira, ela fala sobre uma questão que eu até tinha anotado aqui para conversar contigo, que é aquela depressão de algum das fases, né? A depressão nas crianças, que a gente vê muito presente, e ela especificamente aqui, das crianças, das mulheres, eu estava comentando contigo, muitas mulheres no pós-parto com depressão. Depois, quando chega na menopausa, também é uma mudança muito drástica, inclusive hormonal, e muitas vezes também a depressão dos idosos. Mas a Maria Clara fala sobre o filho adolescente que tem depressão. Nunca imaginei que um adolescente pudesse ficar deprimido. Então, como uma mãe faz para ajudar seu filho com depressão? Então, né, estar atento, né, aos sinais que os nossos filhos apresentam é muito importante. Hoje em dia a gente tem um excesso de... Claro, a tecnologia veio muito para nos ajudar, né, em vários pontos, mas o que a gente percebe é as crianças e também os adolescentes muito envoltos às questões eletrônicas, né, celular, videogame, né, e... Querendo ou não, isso faz com que as pessoas também se isolem, né? Porque, claro, a gente tem o acesso ali, né? A gente pode estar conversando e interagindo com o mundo todo pela internet, pelas redes sociais, mas é uma atividade que a gente estimula só uma parte do nosso cérebro, né? E as crianças hoje em dia estão muito tempo nas telas, né?
E às vezes isso não vai aparecer na infância, esses sintomas, né? Mas vai aparecer lá na adolescência, né? Então a gente sempre tem que estar muito atento aos sinais que os nossos filhos apresentam, né? E o melhor caminho é sempre o diálogo, a conversa, né? Se colocar disponível, né? E oferecer ajuda. E claro, né? A gente não tem como fugir disso. Nós vivemos num mundo tecnológico e precisamos disso, né? Mas a questão de saber dosar isso, né? Hoje em dia, geralmente os pais chegam cansados em casa, né? Precisam fazer coisas em casa, né? E aí é mais fácil se o meu filho estiver no tablet, no celular, assistindo um desenho, e aí eu consigo fazer as minhas coisas, e aí depois já é hora de dormir, né? E se perdeu muito essa questão da interação familiar mesmo, né? Até porque os pais estão no celular também, né? Exatamente. Os pais não são só as crianças, os adolescentes. Às vezes a gente sai para jantar, ou enfim, né? Olha para as mesas do lado, as pessoas não interagem mais entre elas, mas sim com as telas, né? Cada um com o celular. É muito bacana a gente perceber isso, né? Bacana no sentido da gente ter essa percepção de que as pessoas estão juntas e isoladas no seu celular, né? Exatamente. Então, esse é um sintoma que, sem dúvida, ajudou a aumentar os níveis, sim, de transtornos mentais. Até tem transtornos mentais específicos sobre isso, né? Mas a depressão é muito... A gente também tem que pensar a diferença entre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Eu ia te perguntar, qual é a diferença? Dá para identificar o que é ansiedade, o que é depressão? Sim, até para ficar mais claro, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, a ansiedade, ela está muito relacionada com o futuro, né? Então, a gente a gente antecipa o sofrimento, que talvez de algo que nem vai acontecer. Sim. Né? Mas a gente sente aquele medo, aquela preocupação de algo que ainda não chegou. A depressão é o contrário, ela está muito relacionada com o passado, né? As coisas que eu já vivi, então a questão da culpa, das mágoas, do que já passou, que fica ali, que não, né? foi, que não foi elaborado. Exato. Então, por isso que as perdas que a gente vive interferem muito nessa questão dos quadros depressivos. Porque se não for bem elaborado, né, fica ali fazendo barulhinho na gente. Vai se manifestar de alguma forma. Exato. Então, as pessoas com quadros mais depressivos, elas estão muito focadas ainda no que passou. Uhum. E as pessoas com quadros mais ansiosos com aquilo que ainda está por vir. Com o futuro. E aí a gente percebe que o presente deixa de ser vivido ali, né? Então, quando eu me foco nas questões do aqui e do agora, a gente consegue ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, né? Porque o tempo que a gente vive é o agora. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém tem esse poder, né? E o que passou a gente não consegue mudar, porque já passou. A gente consegue aprender com as experiências, né? Elaborar algumas coisas, elas são válidas para nos guiar por o que está por vir. Mas a gente não consegue voltar lá atrás. Então, e aí fica até como, né, dica, assim, para poder lidar com a nossa saúde mental, de a gente focar no aqui e no agora. Né? Por isso que, assim, técnicas de relaxamento são muito válidas, né, na questão dos transtornos mentais, porque nos fazem focar no aqui e no agora, né? Quando a gente para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para respirar, nós estamos no momento presente, né? E aí isso faz com que a nossa mente foque, né? E a gente consiga estar presente aqui e não estar sofrendo por algo passado ou futuro, né? Este é o programa Acredita. Nós estamos aqui com a entrevista com a psicóloga clínica e servidora pública Viviane Suzin Savariz. Mais uma perguntinha aqui do nosso ouvinte, Alexandre Schleder. E o Alexandre pergunta assim, a depressão na bipolaridade tem a mesma intensidade e duração? A bipolaridade é um pouquinho diferente porque tem fases, né? A depressão bipolar, ela oscila fases de mania com fases de depressão. Então, as fases de mania é onde a pessoa tem picos de euforia, né? De impulsividade,
Então, nessas fases de mania, geralmente as pessoas se colocam em risco, né? Porque acentua comportamentos que podem, sim, envolver risco, né? E aí oscila, e isso pode durar. Cada pessoa vai manifestar isso de uma forma diferente. Algumas pessoas manifestam a troca de fase em questão de dias, outras de uma semana para outra. E aí oscila com uma fase de depressão, onde a pessoa fica apática, triste, né, sem vontade de fazer as coisas. Então, a depressão bipolar, ela tem essas oscilações, né, que é o transtorno de humor, na verdade. Transtorno de humor, importante a gente falar sobre isso também. Viviane, queria te perguntar a tua experiência, então, como servidora pública. Como é que é feito o atendimento nessa área da psicologia na rede pública? Existe esse atendimento? Sim, nós temos as unidades básicas de saúde, né, do município, e aí cada bairro tem a sua unidade básica que é referência, e a partir dali, da consulta com o profissional médico nessa unidade, havendo a necessidade de psicologia, né, psicoterapia ou psiquiatria, é feito um encaminhamento para os locais especializados do município que atendem, né, então a gente tem o CAIS Mental, que é um serviço de psicologia, né, e psiquiatria. A gente tem convênio com alguns locais como o Virvi Ramos, que também oferece esse serviço, né, e é encaminhado, não é realizado na própria UBS, mas é encaminhado para estes serviços, como as outras especialidades, né, cardiologia, enfim. N especialidades que a gente tem também é feito esse encaminhamento. Mas as UBSs não prestam esse atendimento direto? Não. E seria importante ter esse serviço na tua avaliação? Eu acredito que sim, a descentralização é sempre importante, né? Assim como as unidades básicas, as escolas também. As escolas, né? Que são locais que se beneficiariam muito de ter um profissional. Inclusive, né, para os alunos e para os profissionais das escolas também. Exatamente. Uhum. Então, repete para a gente, no serviço público, como é que faz o atendimento? É no CAIS Mental? Isso, passa pelo profissional médico da unidade básica. Vai numa UBS, como é que a pessoa faz, então? E aí o médico, junto com o paciente, vai avaliar essa necessidade e vai fazer essa solicitação. Além do CAIS Mental, né, a gente tem os CAPs. Os CAPs. Que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Então, a gente tem o CAPS Infanto-Juvenil, o CAPS Integração e o CAPS Cidadania, que são para o público adulto, e 2 CAPS Álcool e Drogas, né? Que é o Reviver e um outro vinculado lá, o Clélia Manfro. Então, que é para o público que tem transtorno mental vinculado à dependência de álcool e outras drogas. Então, havendo necessidade de encaminhamento para esses serviços, a própria UBS também faz contato com esses locais e pode estar encaminhando os usuários que precisam. Né? Que aí a gente fala de transtornos mentais graves, né? Para os CAPs. Para os CAPs. Exato. Tá certo. E sempre assim, né? Numa situação de crise, numa situação... A gente sempre tem algum conhecido, algum amigo que já passou por uma situação, né, delicada, de, por exemplo, tentativas de suicídio. Acontecem, né? Aí a gente fala de um outro serviço que é um serviço de emergência. Quando a gente tem uma situação de estar colocando em risco a própria vida, por exemplo, aí a gente aciona, por exemplo, o SAMU, né, e a UPA, né, que são serviços de emergência, né, para aquela pessoa que está precisando naquele momento. Sim, que mais de urgência mesmo. Isso. Viviane, dá um recadinho final, então, o que tu acha sobre essa área, esse teu dia a dia, o que tu vê e o que tu quer deixar como um recado para os nossos ouvintes de procura, de se identificou que está com depressão, que está com ansiedade, como é que busca essa ajuda, o que faz, qual é o teu recado final? Então, nós temos que ficar muito atentos a si mesmo, né? Assim, falando aqui café com terapia, né? A psicoterapia nada mais é do que isso, a gente se conhecer, né? A gente se conhecer para poder lidar melhor consigo mesmo.
É importante, eu acho, deixar como recado que nós somos somos seres integrais, holísticos, ou seja, nós não podemos abandonar nenhum aspecto da nossa vida. Em que sentido? O físico, não posso cuidar só do meu físico, mas não cuidar do mental, do espiritual, do social, né? Então, a gente se preocupar sim com o físico, a gente se preocupar sim com as nossas relações sociais, né? Seja ela amigos, grupos que a gente frequenta da igreja ou hobbies que a gente tem, atividades que a gente desenvolve, né? Se preocupar sim com o espiritual, e aí a gente não está falando de religião, porque cada um tem a sua crença, mas de trabalhar a espiritualidade, acreditar, ter fé, né? A gente poder olhar para todos esses aspectos da nossa vida, e não um só. Né? Porque às vezes a gente foca em um e esquece de outro, né? Então a gente ter clareza assim que quando a gente consegue olhar para todos esses aspectos e ir cuidando um pouquinho de cada um, a gente passa a ter mais saúde mental, né? Então a gente poder fazer uma atividade física, e a atividade física ajuda em todos os quadros de transtornos mentais, né? E a depressão principalmente, né? A gente encontrar uma atividade que seja prazerosa. Tem aqueles que gostam de dançar, tem aqueles que gostam de fazer algum esporte, de jogar vôlei, basquete, futebol. Peteca, que seja, né? Musculação. A gente poder ter uma atividade prazerosa, um tempo para si mesmo, é muito importante. Reconectar, né? Exato. Porque nem tudo a gente trata com medicação. Né? A gente vive... Isso é importante falar. Exato, a gente vive um momento em que tem dor de cabeça, toma remédio. Tem dor de estômago, toma remédio. Eu sou uma dessas. Né? É mais fácil, é mais rápido, né? Alivia ali na hora, mas volta. Volta. Né? Volta. Então, se a gente consegue olhar para o todo, né? E uma das coisas, acho que é importante falar também que as UBSs estão desenvolvendo cada vez mais e trabalhando, são as PICs, que são as práticas integrativas complementares do SUS, que é uma outra via de tratamento né, e de olhar que não só pelo medicamento, mas, por exemplo, a meditação, os círculos de paz, a yoga. Isso já está em andamento? A auriculoterapia. Né? Então, tem vários caminhos que a gente pode cuidar de si, que nem sempre é pelo medicamento, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, assim. Como é que chama? É PICs? Práticas integrativas complementares, as PICs. É um combo, né? A gente ressalta muito aqui no Acredita a questão dos exercícios físicos, da espiritualidade que você falou e também da alimentação saudável. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a Nutrifran, que vai falar sobre a vitamina B12. Tem muita relação dessa vitamina com a nossa mente também. E com os casos de depressão, inclusive, né? A falta de algumas vitaminas e até a desregulação hormonal que tu falaste antes. Exato. Podem causar, sim, quadros depressivos, né? Então, por isso que é importante, às vezes, a avaliação médica para descartar, né, algumas questões que, às vezes, são hormonais, são, né, físicas. Tá ok, nós ouvimos aqui hoje, então, a psicóloga clínica Viviane Suzin Savariz. O teu Instagram, algum contato? É Vive Suzin. Vive Suzin. Isso. Suzin com S. Com Z, com Z. De zebra e M de Maria no final. Olha aí, ó, bem diferentão esse teu Suzin. Então, obrigada, Viviane. Obrigada a todos. Por ter vindo aqui no estúdio. Certamente ajudou muita gente que nos escuta e a gente teve uma grande participação aqui dos ouvintes também.